Livro de 1 Samuel, capítulo 5, diz assim: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles levaram de Ebenezer para Asdod, versículo 2, e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da estátua. O versículo 3, quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. O versículo 4, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebrados e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Amém? Agora vamos para o versículo 6. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles, afligindo-os com tumores. O versículo 9. Mas quando a arca chegou... vamos ler o versículo 8. Então reuniram-se todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca de Deus, do Deus de Israel, para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. O versículo 9. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhes trouxe grande pânico. Ele afligiu o povo da cidade, os jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Agora o versículo 10. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar todos nós. Então reuniram-se todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca do Deus de Israel, que ela volte para o seu lugar, caso contrário, ela matará todo o nosso povo, pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Amém? Essa é a palavra por enquanto até aqui. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu entro na tua presença, Senhor. Peço a ti a tua bênção, Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, liberar a tua palavra em nossos corações, que a tua palavra venha se achegar a todos aqueles que estão ouvindo essa live, não importa a circunstância, se eles estão na rua, se eles estão, Pai amado, em lugares onde tem muito barulho. Pai amado, peço a ti que eles não desviem as suas atenções dessa medida que será liberada agora, que todo mal caia por terra, que toda seta contrária caia por terra, que toda e qualquer distração enviada pelo inimigo caia por terra, e que haja sede, haja fome, sede da tua palavra, fome daquilo que o Senhor tem para nós hoje, desse pão celestial que o Senhor tem para nós hoje através da tua palavra, e que nós venhamos tomar posse em concordância. Você diz amém. Aleluia. Graça e paz, Jeová. Tudo bem? Meus amados, nós começamos aqui falando da presença de Deus, né? A presença de Deus, algo maravilhoso. Nós lemos há uns cultos atrás que os filhos de Eli pegaram a arca e levaram para uma batalha, sendo que não era para levar a presença de Deus sem a vontade de Deus. Eles tomaram uma medida errada e levaram a arca, achando que levando a arca para a batalha eles iam vencer os filisteus. Só que eles não venceram os filisteus. Os filhos de Eli morreram. A arca foi levada pelos filisteus. E quando a arca chegou lá, eles se alegraram. Estamos com a caixa
do Deus de Israel. Vamos ofertar essa caixa, esse quadrado onde contém a presença de Deus, e vamos ofertar ao nosso Deus Dagon. E aí, no dia seguinte, Dagon estava caído sobre a arca. Eles levantaram esse Deus Dagon e passaram o dia. No segundo dia de madrugada, eles voltaram lá, e quando eles chegaram, eles viram o Deus Dagon caído mais uma vez sobre a arca, com a diferença de que as mãos dessa estátua, dessa imagem, e a cabeça tinha sido arrancadas, quebrou, caiu por terra. E a mão de Deus começou a afligir o povo filisteu com tumores, sabe, úlceras, que cresciam sobre os homens, sobre todas as pessoas que estavam lá, e isso afligiu aquele povo. Então eles pegaram a arca, levaram para um outro ambiente. Quando eles chegaram nesse outro ambiente, a mão de Deus pesou mais uma vez, e aquele povo sofreu com grandes tumores que saíam, sabe, naquele povo. Aquele povo começou a adoecer, os idosos, os jovens, era terrível. Então eles pegaram a arca, levaram para mais um outro lugar chamado Ecrã, e quando a arca chegou na porta da cidade, o povo já enlouqueceu, porque a presença de Deus tinha chegado naquele lugar. E então significava que aquele povo iriam ser alvo da mão pesada do Deus invisível de Israel. Então eles levantaram um clamor, né, pedindo: a gente precisa fazer algo, a gente precisa devolver isso, esse negócio não é nosso, a gente pegou no que era para não pegar, a gente mexeu no que não era para mexer, e a gente acabou sendo assolado por tudo isso. Por que eu estou lendo essa palavra para vocês? Por que Deus colocou essa palavra no meu coração para me liberar ela para vocês? Meus amados, a presença de Deus é algo valioso, amém? Através de Jesus Cristo hoje, o homem é portador da presença de Deus, que é representada pelo Espírito Santo em nós. Então cabe a nós discernir a presença de Deus em nós, cabe a nós compreender a presença de Deus em nós, aproveitar a presença de Deus em nós, absorver o que a presença de Deus tem para nós. Deus, ele não se faz presente apenas, Deus sempre tem algo para fazer. Quando Deus entra na tua casa, Ele não entra só para passear uma noite e ir embora. A presença de Deus, ela é constante, ela permanece. A presença de Deus, quando ela entra, ela fica, é uma luz que é acesa, a casa é arrumada, organizada, a doença bate em retirada, o caroço é removido, a ferida é secada, se existe divisão, a partir da presença de Deus, volta a ter comunhão novamente, os filhos voltam a conversar com os pais com os filhos, sabe? A presença de Deus causa tudo isso na nossa vida. Essa é a presença de Deus, então ela precisa ser discernida. E hoje eu quero comentar com vocês acerca de como a presença de Deus precisa ser aproveitada e como ela não pode ser aproveitada, amém? E primeiro, já de bate pronto, diz assim, a presença de Deus em um ambiente causa vergonha de ídolos levantados por mãos humanas. A presença de Deus em um ambiente causa a vergonha de ídolos levantado pelas mãos dos homens, pelas mãos humanas. E aí no versículo, a gente vai ver aqui no versículo 3, né? Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca. Amados, quando a gente atrai a presença de Deus para a nossa vida, é muito importante que a presença de Deus chegue e toda a adoração pagã que a gente tem gerado no nosso coração no decorrer da vida venha bater em retirada. Não dá, Deus não vai permanecer em um ambiente onde existem outros ídolos lá dentro. Deus não divide o espaço dele com outros ídolos, amém? O pastor aceitou Jesus em 2009 e
Eu tinha muito isso na minha vida. Existe uma área no meu coração que só Deus pode completar, que só Deus pode completar. E eu fui na quadrangular naquela noite de domingo. O pastor, qual era o nome do pastor? Que é da Viva Leste hoje? Eduardo Silva, né? Um homem de Deus, muita gente conhece ele. Fez o apelo, eu levantei as mãos. E naquele dia, Deus não entrou somente na área que era dele. Ele não tomou só parte de metade do coração, mas ele entrou no coração inteiro, sabe? Ele tomou conta de tudo, e é assim a presença de Deus. Então é muito importante que o homem venha expurgar tudo aquilo que não vem do altar do Senhor, a adoração pagã, o ídolo, sabe? Aquilo que você não abre mão. Tem gente que, se você encostar no carro dele depois que ele lavou, dá uma briga. Pô, meu carro, cara, esse carro não pode ter um risquinho, é um ídolo para ele. Tem gente que coleciona, sei lá, moeda. Se alguém encostar nas minhas moedas, olha, essas moedas salvaram a minha vida. Se não fosse essas moedas, hoje eu não sei onde eu estava. Isso é um ídolo. E os ídolos precisam cair por terra. Sempre que Deus entra em um ambiente e existem ídolos nesse mesmo ambiente, esses ídolos vão cair por terra. Se pessoas se enchem de soberba e dizem: aqui nessa casa as coisas só acontecem porque eu faço, aqui nessa casa as coisas só andam porque eu estou aqui, se eu não estou aqui ninguém faz nada, se não é a minha mão nesse negócio, nada acontece. Eu conheço alguém que sempre falava isso: eu preciso tocar, porque se eu tocar as coisas andam. Então a pessoa se acha, né, um ídolo, ela se idolatra, ela olha para ela e fala: não, eu sou o máximo. E aí Deus entra no ambiente e o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Dagon. Ele cai por terra, cai sobre a presença de Deus, perde as mãos, perde a cabeça. Como é que isso acontece? A cabeça fica deslocada, as mãos não conseguem construir mais nada. Por quê? Porque só o Deus de Israel pode na nossa vida. Só Ele pode nos levar a criar coisas novas. Só Ele pode fazer que nós venhamos construir algo. Amém? Deus é o centro de tudo. É Ele que comanda tudo. É Ele que faz tudo. Se tiver algum ídolo aí, vai passar vergonha. Então, por que Deus está ministrando essa palavra hoje aos nossos corações? Porque é hora da gente olhar para os nossos corações e verificar se tem alguma coisa aí que a gente está disposto a não abrir mão. Simplesmente não abro mão, sabe? Se existe algo, esse algo precisa ser apresentado a Deus. Fala: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, está aqui, ó. Muda a minha vida, muda, Pai. Esse carro aqui é um instrumento, é algo que eu idolatrava, mas eu creio que ele é um instrumento também. Eu creio que o Senhor pode me usar para ir para a igreja, para dar carona para um irmão. Se alguém me ligar na madrugada e estiver chovendo, eu vou atender e vou sair com o meu carro para levar essa pessoa aonde ela precisa ir. Está passando mal? Vamos lá no hospital correndo. Não vou acordar não, pô. Você é louco? Deixa o celular tocar. Passei pretinho no carro. Vai chover, vai molhar, vai zoar tudo de novo. Então deixa quieto isso. Isso precisa cair por terra. Amém? Então, se a presença de Deus está batendo a tua porta hoje, querendo entrar, os ídolos precisam sair. O homem precisa sair. Aquele que se acha precisa sair. Deus precisa estar sobre tudo e sobre todos. Amém? Deus tem o governo. Deus tem o governo de tudo. Nós precisamos clamar ao Senhor, buscar no Senhor. Amém? É Ele que vai nos conduzir. Tá certo? Uma outra coisa que a gente aprende aqui nessa palavra, muito importante, eu anotei aqui, ó. Usar a presença de Deus como objeto de ostentação causa danos àquele que o porta. Então no versículo 6 diz assim: depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdote e dos arredores, trazendo devastação sobre eles, afligindo com tumores. Na minha Bíblia está tumores, porque a minha Bíblia é uma Bíblia educada, NVI, mas a tua Bíblia deve estar aí, hemorroida, né? E, amados, tem muita gente que atrai a presença de Deus, recebe dons,
Deus coloca essa pessoa num lugar de destaque e ela simplesmente se ensoberbece. Ela acha que as pessoas que estão ao redor são inferiores. Quem não conhece a Jesus Cristo, então, meu Deus, passa do outro lado da rua, como se as pessoas fossem inferiores. Não, é porque eu faço, porque eu sou ungido, que chegou, né? Pagaram a minha passagem de avião, eu vou pregar em tal estado, estou voando, estou fazendo um monte de coisa. Amados, a presença de Deus não pode ser usada como ostentação. A gente precisa entender que eu e você, nós somos um instrumento usado por Deus. Eu e você, nós somos um instrumento usado por Deus. E Ele só vai entrar em atividade, em ação, se eu e você formos humildes. Nós temos um exemplo na Bíblia, José. Ninguém conseguia desvendar o sonho de Faraó, ninguém conseguia. José estava preso lá já há anos. E aí quando o pessoal fala dele, que ele se achega diante de Faraó, Faraó fala: fiquei sabendo que você consegue desvendar sonhos. Olha como Satanás é sujo. Olha a oportunidade de José se engrandecer. Eu desvendo, sim. Ele podia falar isso, né? Mas ele disse assim: não, é o meu Deus que me dá essa condição. Eu só consigo ver aquilo que Ele me mostra. Porque se Ele não me mostrar, eu não consigo ver nada. Isso é humildade. Isso é saber usar a presença de Deus. Então a gente precisa estar muito atento a isso, amém? Deus tem ferramenta para pessoas. Você que está assistindo essa live, Deus tem ferramentas para você. Deus tem ferramenta em muitas áreas. E Ele quer te usar. E se Ele está liberando essa palavra agora, é porque Ele quer tirar toda a soberba. Existem soberbas que a gente não conhece. Pode ser que você olhe para você e fale: eu? Soberbo? Poxa, eu sou mal humildão. Eu tomo café preto de manhã cedo, pão com manteiga todo dia. Eu não vou, mas Deus te conhece. Deus conhece você por inteiro. Então é muito importante a gente ouvir essa mensagem com muita humildade e entender, amém? Que a presença de Deus, ela precisa ser absorvida e usada para a honra e glória dEle. Se você estiver orando pela tua casa e o quadro da tua casa mudar, não foi porque você, sabe, não é você, foi porque Deus, sabe, através da tua oração, enxergou você um instrumento disponível e curou a tua casa. Lá na frente, quando você for dar o testemunho, você precisa falar: o Deus de Israel teve misericórdia na minha vida e entrou com cura na minha casa, no meu lar, e fez grandes coisas lá dentro, e foi algo tremendo. Precisa ser assim, amém? Precisa ser exatamente assim. Eu já estava conversando com um varão, o Ricardo veio aqui hoje à tarde, não sei se o Ricardo está online aí, ele assiste pela TV, né? E a gente estava batendo um papo e ele falou da liderança, né, da igreja hoje como grandes rochas. Essas rochas seriam removidas para que a água viesse passar, porque a água estava retida por conta dessas rochas. E eu senti muito no Espírito, isso muito forte, falou muito comigo, porque eu tenho meditado acerca disso também. Deus vai começar a remover aqueles que se acham soberbos, para que a corrente venha a vir, sabe? Para que a água venha continuar fluindo, para que a água venha continuar correndo. Quem é que pode impedir que as águas do Espírito venham fluir em seu povo? Então a soberba cai por terra mesmo. O povo filisteu tinha a arca da aliança como um prêmio, e eles ostentavam a arca. A gente está com a arca. Não tem a arca que fizeram lá no deserto? O Deus invisível de Israel tirou o povo do Egito, eles fizeram uma arca lá, não tem? É essa aqui, está aqui. A gente é fera. A gente é fera. A presença de Deus está aqui, a gente é fera. E aí Deus pesou com tumores, com hemorroidas. Hemorroida no antigo hebraico significa todo e qualquer tipo de tumor. Tem muito a ver com inflamação, sabe? Então Deus apertou mesmo. Então nessa noite, eu quero que você entenda que se você abrir a tua Bíblia para ler uma palavra, para observar algo das Escrituras, buscando algo, e Deus te entregar, você vai ser um porta-voz. Você não vai ser alguém que se soberbece. Amém? Uma vez Deus deu uma visão para o pastor, e Deus me mostrou alguém muito famoso
muito famoso mesmo, sabe? Essa pessoa no Instagram tem mais de 6 milhões. Ele trabalha com tem mais de 40 milhões. Ele trabalha, mexe com stand-up, sabe? E Deus me deu uma visão. Essa visão, eu vi como se ele estivesse lá no Piauí, na terra dele, e a chuva caía e ia revelando um cordão de ouro, um pingente de ouro, e Deus falava ao meu coração: esse pingente é ele. Fala para ele que eu estou trabalhando na vida dele, que tem um projeto de um filme que ele vai gravar, e eu quero falar que eu estou nisso com ele, porque eu tenho um projeto nisso. E aí esse rapaz entrou em contato. Quando ele entrou em contato, ele entrou com todo, né, assim, eu vou abençoar esse cara, eu vou chegar, porque eu sou o cara que faz, eu sou o cara que não sei o quê. E aí Deus começou a ministrar meu coração. Deus começou a falar: você é que nem um pizzaiolo. Não existe diferença entre você e o pizzaiolo. A diferença é que o pizzaiolo foi lá levar a pizza e você foi levar a palavra. Quando o pizzaiolo leva uma pizza na tua casa, você não come um pedaço da pizza. Então, dessa medida, você também não vai comer nenhum pedaço. E foi exatamente isso que eu falei para ele. Eu me coloquei na posição de instrumento. Amém? Que nós venhamos ser instrumentos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Amados, continuando aqui, a nossa escritura diz assim, a nossa leitura diz assim, um escrito que eu coloquei aqui: a arca permanece por 20 anos em Abinadab, em Kirate Jearim. Está lá em 1 Samuel 7, versículo 2. O que aconteceu? Aquele povo lá de Ecrom não aguentou. Eles levantaram um clamor, chamaram as autoridades e falou: vamos levar a presença de Deus de volta para Israel, porque aqui a gente não vai abrir mão de Dagon. Então vamos levar a presença de Deus para Israel, vamos levantar uma oferta, depois você dá uma lida melhor aí. Também vamos fazer a oferta dos filisteus. Vamos fazer tumores de ouro e vamos fazer ratos de ouro para levar como oferta junto com essa arca, com a cabeça dos caras, né? E aí eles levaram, e diz assim, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: os homens de Kirate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram o seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. O versículo 2: a arca permaneceu em Kirate Jearim muito tempo, foram 20 anos. A arca permaneceu com Abinadab 20 anos. A palavra falou aqui que Abinadab foi consagrado. Consagrado significa separado, separado para algo. Poxa, levantaram Abinadab. Ficou sabendo aí? Consagraram Abinadab. Abinadab agora vai cuidar da arca. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Amados, não aconteceu nenhum tumor na casa de Abinadab, mas também não veio nenhuma bênção sobre a casa de Abinadab. Eu não falei para vocês que quando você recebe a presença de Deus e você toma posse dessa presença, a tua vida muda em todos os aspectos, espiritualmente, sentimentalmente, a tua família, a tua casa, as tuas finanças, tudo muda? Pois é, na casa de Abinadab nada mudou. E por que eu fiz questão de colocar Abinadab nessa história? Porque, amados, existem pessoas que têm a presença de Deus, mas nada acontece. Poxa, mas Abinadab era consagrado. Abinadab era consagrado, era separado. Tem muita gente que é separado para fazer muita coisa, mas não faz. É separado para cuidar disso. E aí só caminha com título. Existem pastores com título, consagrados, separados, mas nada acontece. Existem bispos separados, existem apóstolos separados, mas nada acontece. Anos e anos, completamente inertes. Eu não estou falando mal de ninguém aqui, amém? Estou fazendo uma comparação, porque muitas vezes as pessoas olham e falam: poxa, o cara é consagrado. Mas a gente precisa, é muito importante hoje, quando você ouve falar de alguém, você saber a caminhada dessa pessoa, o que ela fez até aqui, como é que é o comportamento dela,
Qual é o testemunho dessa pessoa? Qual é o histórico dessa pessoa? O que traz essa pessoa? Como é que foi isso, sabe? Para você realmente falar assim, não, a pessoa é consagrada e dedicada à obra. Abinadab recebeu a arca e a arca ficou lá 20 anos. Amados, pode ser que a presença de Deus esteja aí na tua casa há anos e você não está se atentando para a presença de Deus, para que coisas venham acontecer na tua vida. Não está acontecendo nada com você. Você não está doente, você tem um emprego da hora, você está trabalhando de boa, mas a sua vida é isso, ó, um linear. Nada mais acontece. Você já está de saco cheio, você já está de cabeça quente, sabe? Você olha, vê a idade avançando, você vai ficando velho, você fala, meu, as coisas estão avançando e eu estou aqui. Sabe quando parece que não era para você estar fazendo aquilo? Era para você estar um pouco mais à frente, evoluído espiritualmente, dá aquela afliçãozinha, sabe? Pois é. Se a presença de Deus entra na tua casa, é muito importante que nós venhamos dar a devida atenção para essa presença, o temor para essa presença. É tempo de nós sentirmos temor pela presença de Deus, respeito pela presença de Deus. Eu fiquei imaginando a Abinadab e falou, beleza, é tipo o cachorro. Coloca o cachorro lá, bota água para ele, bota ração para ele, tá tudo certo. No outro dia, bota mais ração. Deve ter sido assim com a arca. Vamos pegar a arca, vamos separar um lugar para a arca, vamos colocar a arca lá dentro, deixa ela aí, essa arca aí dentro. Fecha a porta, uma vez por semana eu venho, tiro a poeira e tá tudo certo. Ninguém vai roubar a arca, ninguém vai mexer na arca. É assim, ó, 20 anos nessa pegada, 20 anos. Amado, Deus tem coisa nova para a tua vida, Deus tem um renovo para a tua vida. Deus tem uma transformação para a tua vida. Deus quer arrancar coisas aí do teu coração, sabe? Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer você acreditar novamente. Ele quer fazer você ter fé nas coisas de novo, sabe? E é Deus. É Deus. Você precisa olhar para Deus. É Deus. É Ele que vai mudar a tua mente. A mente é enganosa. Você sabia disso, né? A mente engana a gente. O poder da mente. A mente, existem muitas camadas na mente. O consciente, o subconsciente. E eles pregam peças na gente. O pastor já passou muito por isso. Tinha uma época que eu sonhava com a mesma coisa direto. Eu tinha acabado de sair da empresa e eu sonhava que estava na empresa direto. E aí eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a sonhar com as coisas da igreja. E aí ficou aquela mistura. E era tudo muito vivo, muito claro, sabe? A mente, o meu subconsciente trazia à tona nos meus sonhos. E teve uma hora que eu sentei na beira da cama e falei, Senhor, eu preciso enxergar aquilo que o Senhor quer que eu venha enxergar. A partir de hoje, quando eu for dormir, eu só quero ver aquilo que o Senhor me mostrar. Amados, a partir daquele momento, eu parei de sonhar o que eu estava sonhando. E os meus sonhos foram meio que apagados, sabe? Eu dormia a noite inteira e não lembrava o que eu sonhava. Mas quando eu sonhava com algo de bate-pronto, opa, foi Deus que me falou. Por quê? Porque foi Deus, Ele cuida do meu sonho. Ele, quem manda em mim é o Senhor. Foi Ele que me mostrou. Aí, meu amado, aí eu mando mensagem mesmo. Aí eu ligo, se Deus me der uma visão noturna, eu tenho certeza que foi Ele que me falou, que foi Ele que me deu a direção. E aí, eu pego e libero a palavra. Amém? Então, precisa ser dessa forma. Amém? A palavra fala que a arca ficou 20 anos. 20 anos. Muita coisa aconteceu depois que a arca chegou em Abinadab. Nessa época, Davi ainda era um menino, foi ungido por Samuel, cresceu, virou um guerreiro, virou um fugitivo. Deus deu um exército para ele. Ele guerreou, venceu batalhas. Deus colocou a coroa na cabeça dele, ele se tornou rei. Quando ele se tornou rei, a primeira coisa que veio no coração dele, ele falou, vamos para Jerusalém, vamos agora formatar isso e deixar do jeito que estava, conforme a vontade de Deus. E cadê a presença de Deus? A arca, vamos buscar a arca. E eles foram buscar a arca. Aí, meus amados, no livro de
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Se tem alguma anotação do pastor aqui. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá para o livro de 2 Samuel, tá bom? Capítulo 6. Isso aos 20 anos que se passou. 2 Samuel, capítulo 6. Aleluia. Nós estamos aqui sentindo a presença de Deus. Amados, livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos voltar um pouquinho aqui. Versículo 9. 9. É isso mesmo. Bora lá do 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor. Se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. O versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. O Senhor abençoou e a toda a sua família. Amém? Vou ler de novo aqui, que o pastor deu umas travadas aqui, né? É que eu olho para o celular, tá claro, eu olho para a Bíblia. Versículo 9. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. O Senhor o abençoou e a toda a sua família. A história foi o seguinte, meu amado, depois você dá uma lida também, tá bom? Livro de 1 e 2 Samuel. É um livro só. Davi foi lá buscar a arca. Colocou a arca numa carruagem lá, uma carroça. E eles estavam voltando de volta para Jerusalém. Mas aí a carroça bateu num buraco lá e ameaçou de cair. Quando ela ia caindo, um dos levitas ia segurar a arca para que ela não caísse. Quando ele tocou na arca, a vida dele foi ceifada de bate-pronto. Mas foi tão violento que as vísceras desse levita foram tiradas para fora e ele caiu. Na hora que Davi viu isso, ele ficou com medo. Ele falou: peraí, a gente está carregando a presença de Deus. Não é assim que se carrega a presença de Deus. Estou com medo. O que a gente vai fazer? Vamos levar para Obed-Edom? Deixa lá, até a gente se organizar melhor para tratar a presença de Deus como ela deve ser tratada exatamente. Então a arca foi levada para Obed-Edom. E ficou quanto tempo lá? 3 meses, 90 dias. Em 90 dias, Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua família. 3 meses. Qual a diferença de 3 meses? Não aconteceu nada. 20 anos, não aconteceu nada. 3 meses, Deus libera uma medida. Mas por quê? Porque Obed-Edom entendeu o significado da presença de Deus. Ele recebeu a presença de Deus, a arca da aliança, na casa dele. E ele colocou a arca no lugar onde ela precisava estar, sabe? No lugar mais importante da casa. Pode ficar aqui. Eu vou cuidar dessa arca, como eu cuido dos meus filhos, como eu cuido da minha esposa. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou adorar esse Deus maravilhoso. Eu não consigo enxergar esse Deus. Ele é invisível, mas eu sinto a presença dele. Então eu vou adorar a presença dele. Vou glorificar o santo nome dele. E por conta disso, a vida dele prosperou. Deus abençoou ele, a casa dele e a família dele. Meu amado, nós somos portadores da presença de Deus hoje, né? Como eu falei no começo da palavra, nós somos portadores dessa presença de Deus. Então, quando nós recebemos a presença de Deus, a gente entende a força que Ele tem. Quando nós damos liberdade para Ele trabalhar em nós, Ele mexe nas estruturas da casa, Ele mexe nas estruturas da família, Ele traz conforto, Ele traz tranquilidade, Ele traz força, porque muitas vezes a gente passa por adversidade, né? Nenhum de nós está livre do problema,
Nenhum de nós está livre da adversidade. Mas, se Deus estiver na casa, nós seremos fortes para vencer. E foi o que aconteceu com Obed-Edom. Amado, Deus quer transformar a tua casa. E não é 20 anos para acontecer. Não é um ano para acontecer. Sabe, Deus quer fazer isso logo. Deus quer tocar aí nos 4 cantos da tua casa. E Ele quer, sabe, trazer muita luz aí para dentro da tua casa, muita presença. Para que isso venha acontecer, coisas precisam cair por terra, precisa haver liberação de perdão. Você sabia que tem muita gente que tem dificuldade de pedir perdão? Tem dificuldade de perdoar, liberar perdão? Isso é terrível, terrível. É uma brecha que, para fechar, só com perdão. Tem gente que está sofrendo aí, jejuando e nada acontece, orando e nada acontece, buscando e nada acontece. Irmão, acordar todo dia, vai no monte orar e nada acontece, mas é porque falta liberar perdão. A presença de Deus está aí. Então você olha para a presença de Deus, seja submisso a essa presença e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Continuando aqui, a gente já está na reta final, tá bom? Para você poder bater aquele rango da hora lá, que eu estou sabendo que você vai bater as panelas ainda, né? Roberto, pessoal aí, o irmão Everaldo, né? O versículo 11 do capítulo 6 do livro de 2 Samuel diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Aí o versículo 12, mais uma vez, e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Olha aí, ó. Foi colocado na Bíblia. Podia ser uma conversa que ficasse no ar, não fosse colocada na Bíblia, mas foi colocada. Mais uma vez, a gente vê o Senhor abençoando Obed-Edom e as pessoas correndo para a maior autoridade de Israel e falar: ó, o rapaz que está com a presença de Deus lá, cara, Deus fez algo na vida dele lá. O sítiozinho dele lá, a paz do Senhor habitou realmente naquele lugar. Tremendo, né? Agora, amado, vamos lá no livro de Crônicas, capítulo 16. Está contando a mesma história lá, tá bom? Livro de Crônicas 16, o 37 e o 38. Olha só que coisa maravilhosa a presença de Deus. O que a presença de Deus causa em nós. Olha que lindo. Roberto, tá dando risada, né, Roberto? Tô de olho em você, Roberto. Tô com saudade de você, Roberto. Livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 e 38. Olha só, eles pegaram a arca, Davi foi lá, pegou a arca, levou de volta para a terra dele, lá para Jerusalém, e diz assim, capítulo 16, versículo 37, Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições de cada dia. Aí o 38, também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Gedutum, e também Rosa, foram porteiros. Olha só o que Deus fez. Obed-Edom estava na casa dele lá há anos. A presença de Deus chega, ele permite que a presença entre. Deus toca na casa dele, e não toca só na casa dele, mas trabalha na vida de Obed-Edom. Obed-Edom foi transformado e ainda virou um levita na casa do Senhor, porteiro. Sozinho? Não, com seus familiares. Ele não foi sozinho. A bênção que Deus tinha para a vida dele também se estendeu para a casa dele. A família dele também foi. Foram todo mundo para a igreja. Todo mundo lá na presença de Deus. Todo mundo cuidar da arca. Você entende o que eu estou dizendo? Se você permitir que Deus entre na tua vida, se você permitir que Deus trabalhe
se você reconhecer a autoridade, que Deus está acima de tudo e de todos, amém? Deus está acima do presidente, Deus está acima de tudo. Se você colocar Ele acima de tudo, se você entender que o governo é dele, Ele vai cuidar da tua casa, vai transformar a tua casa e vai restaurar o teu chamado. Obed-Edom vem de uma linhagem levítica, estava parado. Deus restaurou o ministério que ele tinha na vida dele e para a casa dele. Você pode olhar e falar, eu posso até aceitar Jesus, mas meus irmãos, tudo terrível. Pode sim. Deus tem obra na tua vida e tem obra na vida dos teus irmãos também, dos teus parentes, dos teus primos, do teu vizinho. Você só precisa crer. Tem gente, amados, que tem sofrido tanto no decorrer da vida, sofre tanto, mas sofre tanto, que elas não acreditam mais na possibilidade de que é possível ser feliz, sabe? Eles não acreditam na possibilidade de ser feliz novamente. Eles não conseguem entender isso. Mas Deus tem isso para a tua vida. Eu sou testemunha disso. Eu vejo isso. Amados, pessoas chegam na igreja lá quebrados. Sabe o que é quebrado? Lascado. Às vezes está sem emprego. Deus pega essa pessoa, trata o coração. A pessoa se batiza, sabe? Casa. Deus já dá logo de bate-pronto um emprego, mano. Emprego. Isso acontece muito na igreja, amados. Muito, muito. O irmãozinho chega na igreja desempregado lá, Deus arruma um emprego na hora. Isso acontece demais. Ele começa a levantar, e aí tem o irmãozinho, mas meu irmão é outra religião, meu irmão gosta de bater uns atabaques, é orgã, é não sei o que, anda com os controlum, com guia, não sei o que, eu não sei não. Deus vai e traz a presença. Tremendo isso. Essa é a presença de Deus. Então, tudo começa por mim e por você. Não a gente sendo mais do que os outros, mas é a gente abrindo as portas do nosso coração. Se você, mãe, abrir as portas do teu coração para a presença de Deus, os teus filhos serão assistidos por Deus. E você vai falar com Deus, você vai clamar ao Senhor. O Senhor vai mudar a história dos teus filhos, vai mudar a história do teu marido, sabe? Vai mudar a tua história. É algo que na visão dos homens já está quebrado, que não dá para voltar, que não dá para reconstruir. Deus vai pegar e vai reconstruir. Se você abrir o teu coração para a presença de Deus. Mas você não vai abrir o teu coração para a presença de Deus, para usar a presença de Deus como ostentação. Você não vai querer dividir o seu coração com outros ídolos. Você não vai receber a presença de Deus para viver só sentado na cadeira e não fazer nada na igreja, não fazer nada na tua casa. Mas você vai receber a presença de Deus, você vai colocar ela para dentro, você vai adorar esse Deus maravilhoso e você vai fazer aquilo que é da vontade dele. Aí ele vai fazer a obra, vai te tirar, vai te colocar lá no altar para abrir o culto, para ministrar a oferta, para ministrar a palavra, para fazer um culto no lar com a tua família. Se o teu chamado é um chamado mais reservado, você vai ficar disponível. Sempre que Deus precisar de você, você será usado com excelência. Alguém está atribulado, precisando de uma opinião, precisando de uma ajuda, Deus vai te usar como boca dele para liberar uma palavra. Você vai ser um ombro que conforta pessoas no momento da dor, na hora do luto. Você será essa pessoa, se você permitir que o Senhor entre na tua vida e você dê esse espaço. Amém? É isso. Quero orar pela sua vida. Amém? Que você tome posse daquilo que foi liberado para você. Tá bom? Coloca a tua mão no teu coração. Você que pode aí. Coloca a tua mão no teu coração. Nós vamos orar aqui e já vamos finalizar. Tá bom? Deus Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, nós entramos na Tua presença para agradecer a Ti, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por esse tempo de ministração. O Senhor falou acerca da Tua presença. Existem pessoas menosprezando a Tua presença. Existem pessoas caçoando da Tua presença. Pessoas estão ficando enfermas por
conta de caçoarem da tua presença, por conta de acharem que o Senhor é algo secundário, não é algo primário. Mas, Pai amado, nessa noite, eu peço a Ti a Tua bênção, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, entrar em nós. Que o Senhor venha entrar na vida de cada um, de cada varão, cada varoa, cada adolescente que está assistindo essa live e que vai assistir, Pai amado, amanhã ou nas madrugadas aí. Pai amado, eu peço a Ti que o Senhor venha, Pai amado, tirar tudo aquilo que não vem do teu altar, todo o mal bate em retirada em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado através dessa vida, essa vida que começou a ver essa live desacreditada, sem fé, que o Senhor venha restaurar, que da mesma forma que Davi bateu na porta de Obed-edom, Pai amado, que o Senhor venha bater na porta dessas pessoas, que o Senhor Jesus venha bater na porta e venha falar: eu quero entrar, me aceita como o seu único e suficiente Salvador, o seu conselheiro íntimo. Você tem buscado conselho com pessoas que não são bênção para você, mas eu sou bênção, deixa eu entrar. Pai amado, que seja isso, que essas pessoas venham liberar esse acesso e que todo o mal caia por terra, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Espírito Santo de Deus.